Oi, agora nós vamos fazer as correções das atividades de adaptação do sétimo ano. Então, essas atividades foram adaptadas para os alunos que precisam de alguma adaptação para conseguir entender o conteúdo aí, né? E a gente vai falar então de máquinas e máquinas simples. A gente começa aqui a atividade contando, né, que máquina pode ser qualquer objeto que usamos para fazermos menos esforço num certo trabalho. Por exemplo, quando precisamos cortar um alimento ou papéis, levantar algo pesado ou montar alguma coisa. Há máquinas simples e outras complexas. As simples são as que não precisam de combustível, motor, nem de funcionarem sozinhas. Máquinas simples existem desde a antiguidade. Baseado nisso e no que você assistiu na aula do Centro de Mídias, responda. Então, máquina simples não precisa de nenhum combustível, não precisa de nenhum motor, de nada disso para conseguir funcionar, né? Então, quais máquinas foram mostradas nos vídeos da aula? Né? Então, a gente teve 2 vídeos na aula e foi mostrado, no primeiro vídeo foram mostrados teares. Primeiro mostrou os teares simples e depois mostrou os teares das indústrias, né, que já são motorizados, já não são mais máquinas simples, né? Então mostrou os teares, que são aqueles aparelhos para fazer tecidos. No segundo vídeo mostrou várias máquinas simples ali, mostrou 3 máquinas simples, na verdade, que era a alavanca, aquela que ele fazia o movimento para conseguir levantar a pessoa do outro lado, né? Quanto mais comprido era o braço, menos força ele precisava fazer. Mostrou as roldanas, que era quando ele tentava puxar aquele saco, então a roldana ajudava a levantar os sacos de areia, e mostrou as engrenagens, que quanto mais dentes tem na engrenagem, mais rápido fica o movimento dela, né? Que a gente vê muito nos nossos relógios. Então, as máquinas mostradas foram teares, a alavanca, as roldanas e as engrenagens. No primeiro vídeo, qual a diferença entre a máquina apresentada no começo e a máquina da indústria? Então, a máquina do começo, a pessoa precisava fazer toda a força o tempo todo. No final, na máquina da indústria, a gente tinha uma máquina já que funcionava com um motor, com combustível. Então, a pessoa só controlava o funcionamento dessa máquina, mas ela meio que funcionava sozinha. Você acha que alguma delas usa combustível? Qual? Como você sabe? Então, você deveria imaginar que para funcionar sozinha deve ter algum combustível, né? Então, a máquina que funcionava sozinha lá da indústria tinha um combustível. Elas eram, aquela força delas era por causa de máquinas a vapor que usava na época. E o combustível para fazer o vapor era queimar carvão. Na época era queimar carvão. A segunda parte era para olhar os objetos da sua casa. Aposto que você tem várias máquinas simples em casa. Vamos classificá-las. Diga quais são e para que servem. As que se parecem com uma alavanca, você poderia, né, lembrar, a alavanca sobe e desce, né? Eu faço força de um lado, então uma tesoura, pode ser? Pode ser. Seriam 2 alavancas, né? Uma de assim e outra cruzada do outro lado. Então, uma alavanca dupla, pode ser. A faca também, né? Que você põe o apoio na ponta da faca e vai fazer aquele movimento para cortar, também pode ser. Aqui parece com uma alavanca. Também se parece com uma alavanca as pinças, né? Também são alavancas. E, mais difícil de perceber, o abridor de latas é uma alavanca. Você faz esse movimento para abrir a lata, né? Então, é uma alavanca. As que usam roldanas, essa é mais difícil, né? Se alguém já viu fazer um trabalho com de construção de uma casa, né? Às vezes tinha uma roldana para subir uma coisa mais pesada lá para cima, né? Aí poderia ser, então, para subir material de construção em cima da construção, é um exemplo. E as que usam engrenagens, aposto que quem lembrou de alguma coisa lembrou do relógio, né? Que é o que a gente tem de mais comum em casa que use engrenagem,
Sem ser o digital, lógico, né? Aquele relógio de pulso que não é digital, aquele de ponteiro, né? Ou às vezes tem gente que tem aquele relógio de parede que tem ponteirinho também, né? Tem gente que tem, às vezes, pessoas que gostam de coisas antigas ou de coisas que parecem antigas, né? Aí vai ter a engrenagem. E, por último, uma pesquisa. Como máquinas simples são usadas em fábricas de bola, pesquisa na internet é a que você aprendeu. Então, eles podem usar máquinas simples para encher a bola de ar, né? Para encher a bola de ar ou para costurar algumas bolas, né? Dependendo se ela não for muito grossa, né? Aí precisa de uma máquina mais forte. Então, nesses casos aí, ok? Agora, vamos ver a nossa segunda atividade, né? A segunda atividade, a gente continuou falando aí de máquinas simples, e aí a gente começou a falar de um palavreado meio da física, que a gente falou de força, trabalho e atrito. Então, o textinho dizia o seguinte: semana passada falamos sobre os diferentes tipos de máquinas simples, alavanca, rodando e engrenagens. Hoje vamos falar um pouco porque elas facilitam nossa vida. As máquinas foram inventadas desde a antiguidade para diminuir nossos esforços. Isso significa que elas diminuem 3 aspectos de uma atividade: o trabalho, a força e o atrito. O que é cada um? Força. A força acontece quando há interação entre 2 corpos. Por exemplo, quando empurramos uma mesa, seguramos uma panela ou puxamos uma corda no cabo de força. Eu posso empurrar, eu posso puxar, ou eu posso só segurar. Eu estou fazendo uma força. O copo de água não é muito pesado, mas se eu pegar uma panela pesada, eu vou sentir que eu tenho que fazer força, senão eu deixo ela cair. Trabalho. O trabalho só acontece quando a força posta em algo gera uma reação. Por exemplo, quando conseguimos mexer a mesa que empurramos ou conseguimos tirar as pessoas do outro lado do cabo de força de suas posições. Já na panela, há a força de segurar, mas não há trabalho se ela está parada, né? Agora, se eu pensar que eu estou mantendo ela erguida, né? Então, existe aqui o trabalho de manter ela erguida, porque se eu soltar, ela cai, né? Atrito é um tipo de força que, quando esfregamos um objeto em outro, como quando esfregamos a mão ou quando nosso pé não escorrega ao andar. Quanto mais áspera a superfície, maior o atrito e mais força precisa para o objeto se mover. Quanto mais liso, menor o atrito e mais o objeto escorrega. Então, quando a gente empurra alguma coisa que é difícil dele sair do lugar, é por causa do atrito, né? Então, o atrito é o que mantém a coisa parada mesmo quando eu tô fazendo força. Então, se eu estiver fazendo força nesse objeto, mas o atrito é muito forte, né? Então, eu não tenho trabalho porque continua parado. Mas aí, se eu consigo mover, eu tenho trabalho. Então, vejam só, se essa mesa aqui fosse de madeira mais grossa, assim, né? Então, ia precisar de mais força para arrastar. A mesa sendo bem lisinha, precisa de menos força. Lisinha quer dizer que tem menos atrito. Áspero tem mais atrito. Então, pensando nessas coisas, era para vocês anotar no caderno, né? Em que você faz força no seu dia a dia? Você podia falar que faz força para arrumar a cama, faz força, né? Porque você move os cobertores, você arruma as coisas, para varrer a casa, geralmente a gente pensa em coisa que você sente a força, né? Lavar a louça, varrer a casa, empurrar um móvel. Mas mesmo quando eu levanto um copo, eu tô fazendo força, né? Tô fazendo uma força pequena, mas tô. Pensa em alguma máquina simples, ó, não pode ter motor aqui, hein? Não pode funcionar sozinha. Uma máquina simples de sua casa que você usa para fazer menos força. Para fazer menos força, o que eu uso para fazer menos força? Pensa como é que você ia conseguir abrir uma lata de sardinha só com a mão. Não dá, né? Precisa fazer muita força. Então, o que a gente faz? Usa o abridor de latas. O abridor de latas é uma máquina simples que a gente usa para fazer menos força.
A faca é uma máquina simples que a gente usa para fazer menos força, né? Você consegue cortar uma batata na mão? Não consegue, né? Usa a faca e aí faz menos força. Exemplos que vocês poderiam ter lembrado. Em que você faz trabalho no seu dia a dia. Então lembra que trabalho, para fazer o trabalho, você precisa conseguir mexer a coisa. Se você empurra um móvel, mas ele nunca sai do lugar, não fez trabalho. Você fez força, mas não fez trabalho. Então, você pode falar assim, né, que varreu, que mudou alguma coisa de lugar, que arrumou a casa, né? Então arrumou os objetos, então você moveu os objetos ou você fez uma atividade física, né? Aí tudo bem. Qual que era o próximo? Pense em alguma máquina simples da sua casa que você use para ter mais trabalho com menos força, né? Então, mais trabalho com menos força. A vassoura faz você ter mais trabalho com menos força, né? Fazer mais trabalho com menos força. Imagina tirar o pó sem a vassoura, ou sem o espanador, ou sem o pano, né? Então, pode ser isso, a buchinha da pia, né? Você consegue tirar a sujeira, então você moveu a sujeira do seu copo, da sua louça, com menos força, que não conseguiria sem ela, porque ela é áspera, né? E consegue tirar as coisas. Em quais situações do dia a dia você percebe bastante atrito ou pouco atrito? Bom, se você já lixou alguma coisa, né, para fazer algum trabalho manual, você sabe que quanto mais grossa a lixa, mais difícil é de raspar, né? Então, mais atrito tem. Se você já levou um tombo num piso de cerâmica e levou um tombo, vamos dizer assim, andando de patins a gente sente mais, de skate, correndo, né? Que aí a gente tá em movimento. E aí você levou um tombo no piso de cerâmica, você sentiu uma coisa, mas se você levou esse tombo no cimento, que é grosso, aí você sabe a diferença. Sabe por quê? Por que machuca mais? Por que rala muito mais? Porque o cimento é mais grosso, tem muito mais atrito ali, então ele raspa com muito mais força, né? Então, isso pode ser uma coisa. É claro que você não precisa se machucar para ver isso. Se você já andou num piso mais liso, você percebe que escorrega mais que o piso de cimento, que é mais áspero, né, desse cimento grosso. Você vê que na terra é mais áspero do que no chão lisinho, né, de cimento fino, por exemplo. Então aí que você sente mais ou menos atrito. Sabe quando a gente sente atrito? Quando tá muito frio e a gente faz assim. Tem atrito das nossas mãos, é por isso que esquenta. Esfrega, esfrega, esfrega e esquenta. É atrito. E na última, o que você faz quando quer diminuir o atrito de uma superfície? Por exemplo, se você quisesse que um objeto escorregasse mais sobre o chão ou mesa, o que você faria? Teve gente que falou que ia passar manteiga em cima da mesa. Pode ser, porque a manteiga deixa mais liso, né? Ou passar sabão. Quando era criança, eu gostava de brincar. Eu tinha muita vontade de patinar no gelo. Eu via desenho que patinava no gelo, eu ficava louca. Eu via filme que eles patinavam no gelo, eu achava lindo. E eu queria patinar no gelo, mas lógico, aqui não tem gelo, né? Aí o que eu fazia? Toda vez que minha mãe ia lavar a área da frente, que tinha piso de cerâmica, já era meio liso, o que eu fazia? Eu aproveitava quando passava sabão. Passava bastante sabão, aí eu ficava escorregando de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá. O sabão diminuiu o atrito do chão e aí escorregava. De vez em quando dava uns acidentes, né? Mas quem disse que eu parava? Não parava. Então esse é um exemplo, né? A gente pode passar alguns materiais que deixam a superfície mais lisa e diminui o atrito dessa superfície, que pode ser manteiga, óleo ou sabão, né? Então, gente, essas foram as duas primeiras atividades e como o vídeo está ficando muito longo, eu vou falar da última atividade num próximo vídeo, tá bom? Até já!